Bem, pessoal, então, em primeiro lugar, bom dia a todos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente acho muito interessante pelo tipo de desdobramento que esse assunto traz, que é conhecido por controle cognitivo. Então, o controle cognitivo, ele muitas vezes é conhecido dentro do mundo das neurociências cognitivas como sendo parte de um sistema maior que levaria o nome do que a gente chama de funções executivas. Então, funções executivas seriam todo o conjunto de funções e que, de alguma maneira, dependem de controle interno nosso. Então, quando a gente fala de controle cognitivo, seria um conjunto de processos que permitem que a gente controle os nossos comportamentos, que a gente controle as nossas emoções, que a gente controle, que a gente consiga planejar o futuro, por exemplo, que a gente consiga planejar e simular consequências de ações que eventualmente a gente tome hoje, qual é a consequência desse tipo de ação. Então, o controle cognitivo, ele engloba, ou as funções executivas, elas englobam um conjunto de funções, um conjunto de tarefas que a gente consegue desempenhar com o nosso cérebro, a partir do momento que a gente consegue, então, modular os nossos comportamentos, que faz com que a gente saia do automático de alguma maneira. Então, se a gente imaginar que boa parte do nosso comportamento é um comportamento automático que é determinado basicamente pelo que acontece no ambiente, pelo que a gente viu, por exemplo, nesses mecanismos de aprendizagem procedural, então o que a gente vê é que esse conjunto de funções, né, que dá nome ao controle cognitivo, ele é oposto a um outro conjunto de comportamentos que a gente exibe no nosso dia a dia, mas que é um conjunto de comportamentos automáticos, que a gente, no final das contas, nem reflete sobre aqueles comportamentos e a gente, no final das contas, nem modula aquele comportamento. A gente faz aquilo de maneira tão automática que a gente nem questiona mais por que a gente tem aquele tipo de comportamento frente àquele estímulo específico que a gente está sendo submetido naquele momento. Então, o controle cognitivo é a habilidade que a gente tem de cognitivamente interferir nos comportamentos que a gente vai exibir diante de algum tipo de estímulo. De onde é que vem, então, essas funções cognitivas, funções executivas, né, ou o controle cognitivo de forma geral? Ele depende, basicamente, de uma estrutura que é muito importante no ser humano, que é o que a gente conhece por córtex pré-frontal. Então, se a gente olhar o cérebro na sua visão convexa, né, então olhar para a parte mais externa do cérebro, a gente viu que o cérebro é dividido basicamente em 4 lobos. Então, a gente tem o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal e o lobo occipital. E aqui embaixo o que a gente está vendo é o cerebelo. O lobo frontal, logo após essa fissura central aqui, anterior à fissura central, então anterior a essa parte tracejada mais escura que vocês estão vendo aqui, ao sulco central, como ele é conhecido. Então, anterior ao sulco central, você tem esse giro que está achurado aqui em cinza, que é o que a gente chama de giro pré-central. Então, é um giro que é anterior ao sulco central. Quando é que a gente falou do giro pré-central? Quando a gente descreveu o homúnculo motor de Penfield. Então, o giro pré-central, que é isso que a gente está vendo aqui, é o giro que tem uma participação muito importante em processos motores. Então, o que a gente viu, por exemplo, com os dados do Penfield é que diferentes partes do nosso corpo são representadas em diferentes porções desse giro pré-central. Então, eu espero que vocês lembrem daquela figura do homúnculo motor de Penfield, que aparecia o nariz, aparecia a boca, aparecia os olhos, aparecia a mão, aparecia os pés, representados em diferentes partes do giro pré-central. Posterior ao giro pré-central, a gente tem um outro giro importante aqui, que é o giro pós-central. Então, posterior ao sulco central. Posterior, nessa região aqui, no giro pós-central, é onde a gente tem o homúnculo sensitivo de Penfield. Então, o sulco central, ele divide anteriormente
funções motoras e, posteriormente, funções somatosensitivas. Então, o tato, por exemplo, ele é em boa parte representado nessa parte do giro pré-central. Bom, então, anterior, aqui então é o lobo, vamos nos concentrar sobre o lobo frontal, que é essa porção que a gente está vendo aqui, que inclui essa parte branca e essa parte achurada aqui, cinzenta. Essa parte cinzenta é o que a gente chamou de giro pré-central, e anterior ao giro pré-central é o que a gente conhece por córtex pré-frontal. Então, o córtex pré-frontal, que é essa estrutura aqui, é a estrutura no cérebro dos seres humanos responsável, em boa parte, pelo que a gente conhece por córtex pré-frontal. Essa estrutura, então, o córtex pré-frontal, ele é o grande responsável pelas funções executivas, ou o grande responsável por esse conjunto de funções que a gente chama de controle cognitivo, ou esse conjunto de funções, de habilidades que a gente tem que conseguem interferir sobre comportamentos automáticos do nosso dia a dia. E entendam, gente, desde aqui eu já queria que vocês entendessem uma característica do que eu estou falando, de que quando eu falo de controle cognitivo, entendam o controle cognitivo como uma habilidade que a gente tem de mudar comportamento, mas não só de mudar comportamento, de mudar pensamentos também. Então, o controle cognitivo, quando a gente planeja alguma coisa, eu quero planejar o meu dia de hoje, quero saber o que eu vou fazer no dia de hoje. Esse planejamento futuro que a gente é capaz de fazer, ele depende fundamentalmente do córtex pré-frontal, mas ele não implica, no momento em que você está fazendo o planejamento futuro, num controle de ações. Então, entenda esse processo de controle cognitivo como sendo o controle de ações. Então, eu agora estou falando para vocês da maneira como eu estou falando para vocês, diante da habilidade que eu tenho de controlar cognitivamente quais são as palavras que eu vou utilizar para falar para vocês agora o que eu pretendo passar de informação nesse momento. Então, isso também compõe parte do que eu estou chamando de funções executivas de controle cognitivo, beleza? Então, planejamento futuro de ações, a expansão do córtex pré-frontal, ele se correlaciona diretamente com o aparecimento de funções mais complexas, como, por exemplo, esse tipo de função que eu estou descrevendo para vocês de planejamento futuro, ou de simulação do futuro, de simulação de possibilidades do futuro diante de informações que você tem hoje no presente. E o que a gente sabe é que a expansão dessa região do córtex pré-frontal, como eu estou mostrando para vocês aqui, ela varia de espécie para espécie e ela está diretamente correlacionada com o grau de complexidade de funções que você consegue realizar. Observe, por exemplo, o tamanho do córtex pré-frontal nessa espécie de macaco. Observe o tamanho do córtex pré-frontal no gato, no macaco rhesus, no cachorro, no chimpanzé e no ser humano. Então, aqui já fica muito claro que a expansão do córtex pré-frontal ela é muito mais evidente no ser humano, e isso carrega uma correlação muito próxima entre a expansão do córtex pré-frontal e as habilidades que a gente desempenha no que diz respeito a funções mais complexas, como, por exemplo, todas essas funções de controle cognitivo. O que melhor se correlaciona com o aparecimento dessas funções cognitivas não é nem o tamanho do córtex pré-frontal, mas é o tamanho do córtex pré-frontal com relação ao resto do cérebro. Notem que, por exemplo, o ser humano ele tem um cérebro muito maior do que o cérebro de um gato. Agora, a proporcionalidade entre o tamanho do córtex pré-frontal no gato em relação ao resto do cérebro e o tamanho do córtex pré-frontal no humano e o tamanho do resto do cérebro, a gente nota claramente que essa proporção aqui é muito maior nos seres humanos. Na verdade, o córtex pré-frontal dos seres humanos, ele ocupa quase metade do cérebro humano.
Então, olha a proporção de ocupação do córtex pré-frontal no cérebro humano em comparação à ocupação do córtex pré-frontal no macaco rhesus, por exemplo. O córtex pré-frontal, a gente divide ele basicamente em duas principais porções, que é o que a gente chama de córtex pré-frontal lateral e córtex pré-frontal medial. O córtex pré-frontal lateral é o que vocês estão observando nessa imagem. Ele diz respeito a essas estruturas do cérebro que estão no córtex pré-frontal, na superfície lateral do cérebro, então, ou seja, na convexidade do cérebro. Nessa convexidade do cérebro, a gente representa o córtex pré-frontal por basicamente 3 estruturas que estão norteadas pela localização dele no córtex pré-frontal. Quais são essas 3 estruturas que sempre que vocês estiverem ouvindo falar de funções cognitivas elevadas ou funções executivas, vocês vão ouvir menção a essas estruturas, que são o córtex pré-frontal lateral dorsolateral ou córtex dorsolateral. E o córtex dorsolateral, então, é essa estrutura que é mais superior na convexidade do córtex, no lobo frontal, em comparação a essa outra estrutura aqui mais baixa, mais inferior, que é o que a gente chama de córtex ventrolateral. Então, a gente divide o córtex pré-frontal, tanto na sua porção lateral como na sua porção medial, entre uma porção que é mais superior, que a gente chama de dorsal, e uma porção que é mais inferior, que a gente chama de ventral. Algumas pessoas também dividem uma pequena parte, que é o que vocês estão vendo aqui nessa figura. Então, algumas pessoas dividem ainda, vocês veem isso na literatura também, uma outra divisão do córtex pré-frontal, que é chamando essa porção mais anterior de córtex pré-frontal anterior. Então, algumas divisões que você vê na literatura, elas incluem no córtex pré-frontal lateral, basicamente 3 estruturas. O córtex pré-frontal dorsolateral, o córtex pré-frontal ventrolateral e o córtex pré-frontal anterior, que seria essa porção mais anterior do cérebro. À medida que você caminha para porções mais inferiores do cérebro, a gente tem o que a gente chama de córtex órbito-frontal. Órbito-frontal, basicamente porque é uma região do cérebro que está perto do globo ocular, que está perto da órbita. Por isso que ele é conhecido por córtex órbito-frontal. Então, o córtex pré-frontal lateral, ele é dividido, então, nessas 2 ou 3 estruturas, dependendo da referência que se faz, e nessa porção mais inferior, mais para baixo do cérebro, tem o que a gente chama de córtex órbito-frontal. Da mesma forma que a gente tem divisões mais laterais do córtex pré-frontal, a gente também tem as divisões mediais do córtex pré-frontal. E aqui eu estou trazendo algumas estruturas importantes que não são classicamente estruturas do córtex pré-frontal, mas que a gente vai ver que são estruturas super importantes na regulação e no controle cognitivo. Que estruturas são essas? Então, o que a gente está vendo aqui é a porção mais central do cérebro, né? Por isso que eu estou chamando de córtex pré-frontal medial. Então, são porções mediais do cérebro. Nesse slide seriam essas porções que estão na parte interna do cérebro aqui. Então, a gente está vendo essa imagem como uma porção interna do cérebro, essa imagem aqui, que dá origem ao que a gente está chamando de córtex pré-frontal medial. Assim como o córtex pré-frontal lateral, o córtex pré-frontal medial ele também é dividido em uma porção dorsal, nesse caso a gente chama de dorsomedial. Então, isso aqui é DM, dorsomedial prefrontal cortex, então córtex pré-frontal dorsomedial. Essa região, a gente chama ela de rostromedial ou anterior, então é aquela mesma porção que algumas pessoas dividem a parte dorsal em dorsal e rostromedial anterior, que é o que vocês estão vendo aqui, e uma outra porção aqui embaixo, que é o que a gente chama de ventromedial, que algumas pessoas dividem o ventromedial, incluindo o córtex órbito-frontal. Uma outra estrutura que também participa de vários desses processos de controle cognitivo e que está emendada no córtex pré-frontal é o que a gente conhece por giro do cíngulo.
Então, o giro do cíngulo é essa estrutura subcortical que vocês estão vendo aqui. E aqui a gente tem algumas subdivisões do giro do cíngulo, que são o giro do cíngulo que a gente chama de subgenual, que é essa estrutura mais embaixo. Gênuo é joelho, então subgenual seria abaixo do joelho do corpo caloso, que é essa estrutura que a gente está vendo aqui. Essa estrutura é o que a gente chama de cíngulo anterior pré-genual. Essa estrutura é o cíngulo anterior. E essa estrutura é o que a gente chama de cíngulo posterior dorsal. Então, todas essas estruturas mediais aqui, gente, são estruturas super importantes também para o controle cognitivo. O córtex pré-frontal, uma outra característica, e talvez uma característica mais interessante do córtex pré-frontal, é o fato de que ele é extremamente conectado a outras regiões do cérebro. Então, o córtex pré-frontal, ele faz várias conexões que são conexões recíprocas, no sentido de que ele tanto envia informação como ele recebe informação de várias estruturas do cérebro. Aqui o que vocês estão vendo nesse slide são algumas das principais vias de comunicação que envolvem diferentes porções do córtex pré-frontal. Então, aqui você está vendo diferentes porções do córtex pré-frontal lateral sendo ligadas, por exemplo, a regiões do lobo parietal, a regiões do lobo occipital, a regiões do próprio lobo frontal e, principalmente, que é a principal região com a qual o córtex pré-frontal se comunica, são as estruturas subcorticais, principalmente os gânglios da base e o tálamo. E em poucas sinapses, mesmo que não tenha uma conexão direta do córtex pré-frontal com aquela região do cérebro, em pouquíssimas sinapses o córtex pré-frontal já passa a estar integrado àquelas outras regiões do cérebro. Uma outra característica que é muito importante a gente apreciar do córtex pré-frontal vem de um processo de desenvolvimento, dois mecanismos de desenvolvimento neural que acontece desde a gestação até a idade adulta. O que eu estou mostrando para vocês aqui é uma determinada região do cérebro, do córtex pré-frontal, de um feto com 36 semanas de gestação. Aqui vocês estão vendo de um recém-nascido, de uma criança com 3 meses, 6 meses, 2 anos, 4 anos e 6 anos. O que esse slide aqui representa? Ele representa uma primeira fase de um alto grau de expansão de arborização dendrítica, que o número de conexões aumenta significativamente nos primeiros 2 anos de vida. Então, nos primeiros 2 anos de vida, o córtex pré-frontal ele aumenta significativamente no que diz respeito ao número de conexões. E depois dos 2 anos, 3 anos, até os 24 anos, a gente sofre por um outro mecanismo que é conhecido por pruning, ou poda. Então, a gente tem uma primeira fase de crescimento neural, de crescimento de conectividade significativo nos primeiros anos de vida, e essa conectividade, no período posterior, ele sofre uma poda neuronal. Então, em outras palavras, várias dessas conexões aqui que existiam, elas vão deixar de existir com o tempo. E isso se observa também, por exemplo, em imagens por ressonância magnética, quando você faz uma avaliação longitudinal de indivíduos, observando, por exemplo, no que diz respeito a esses processos de crescimento e poda neuronal, a gente observa claramente que, à medida que você vai ficando mais velho, o cérebro vai ficando mais estável no que diz respeito a essas conexões. A estimativa é de que esse processo ele praticamente cesse com 24, 25 anos em média. Esse processo de poda neuronal ele deixa de existir. Isso é uma informação super relevante, uma vez que a gente passa a compreender que as estruturas do córtex pré-frontal são fundamentais para que, por exemplo, você consiga aprender. Então, se a gente imaginar que aprender, em boa parte, requer um ato voluntário, eu quero aprender alguma coisa, ou eu me dirijo para aprender alguma coisa, esse ato voluntário de aprender alguma coisa, ele passa a existir no ser humano
quando a criança tem mais ou menos 1 ano de idade. Então, antes de 1 ano de idade, a criança tem um que a gente chama de controle cognitivo, feito de maneira muito precária. À medida que, então, a gente vai ficando mais velho, esses processos de poda neuronal vão ficando cada vez mais importantes, até que, com 24 anos, a gente para de ter esses processos de forma mais significativa. Então, isso significa dizer também, gente, que quer dizer, nessa janela de infância e adolescência, é uma janela extremamente importante para você criar o que a gente entenderia hoje por vias de conexão que são mais estáveis. Então, a interpretação que está por trás desse slide é a ideia de que durante a infância e a adolescência existe um mecanismo de regulação no sentido de compreender quais aquelas conexões são importantes, entre aspas, e quais aquelas conexões não são importantes. Nessa etapa do desenvolvimento, existe um mecanismo muito importante de você reforçar conexões que são conexões estimuladas e você reduzir as conexões que, a princípio, não são conexões que têm uma relevância comportamental maior. Isso aqui é a representação gráfica da gente entender o cérebro de uma criança e de um adolescente como uma esponja. É um cérebro que está exposto a muita coisa e, à medida que ele está sendo exposto a tudo isso, ele é uma esponja de absorver tudo que ele está sendo exposto, num primeiro momento. Num segundo momento, é você selecionar quais daquelas exposições que você está sendo exposto são efetivamente relevantes. Isso é uma janela de oportunidade, por um lado, para aprendizado, mas é também uma janela de risco. Então, existe uma associação muito direta no desenvolvimento de certas condições, particularmente condições de transtornos mentais, que acontecem nessa etapa do desenvolvimento, uma vez que boa parte dos transtornos mentais eles são modulados de alguma maneira pela atividade do córtex pré-frontal. Então, em outras palavras, essa janela que a gente está chamando, uma janela aí dos seus 5 até os seus 20 anos, ou antes disso, quer dizer, a janela da infância até os 20 anos, é uma janela em que essa esponja está absorvendo o que é bom e o que é ruim. Então, é uma janela super importante em que você estabelece conexões ou que você estabelece aprendizados que são aprendizados muito bem estabelecidos. À medida que, então, eu vou aprendendo coisas novas e solidificando essas coisas novas que eu vou aprendendo, e solidificar essas coisas novas que eu vou aprendendo é basicamente dizer que aquelas coisas novas que eu fui aprendendo foram sendo transformadas em hábitos. Então, um hábito é eu entender um processo cognitivo em que aquela característica de funcionamento do cérebro tem um grau de fortalecimento de conectividade que é bastante significativo em comparação ao momento mais plástico em que você está aprendendo. Então, enquanto você está aprendendo, o que você está fazendo é formando novas conexões e mudando as conexões pré-existentes que você tinha. Aprender, de certa maneira, ou conquistar hábitos. Então, o hábito, assim como uma atividade neural recorrente, é algo que é representado por um comportamento que é um comportamento já bem estabelecido e, por conseguinte, é um comportamento muito difícil de você mudar. Uma boa parte da nossa vida, a gente opera controlando cognitivamente os nossos comportamentos de forma geral. Então, a gente regula comportamentos baseado em várias coisas, por exemplo, baseado no seu objetivo. O controle cognitivo ele é fundamental para eu tomar algum tipo de decisão, eu ter a habilidade de planejar o futuro resolvendo certos problemas. Então, o planejamento do futuro e a resolução de problemas também constitui uma maneira de controle cognitivo, uma forma de controle cognitivo. O pensamento lógico, então, se a gente for pensar na matemática, por exemplo, a matemática é uma forma de controle cognitivo importantíssima. Quer dizer, a matemática ou o pensamento lógico, eu conseguir deduzir alguma coisa logicamente,
é uma habilidade de controle cognitivo muito importante para a gente. Então notem que, no fundo, o controle cognitivo é uma característica de função executiva que define sobre vários aspectos o que a gente é, define sobre vários aspectos o que é um ser humano. O ser humano, diferente de uma mosca, a princípio, uma das grandes diferenças que existe entre o ser humano e a mosca é a possibilidade que o ser humano tem de controlar cognitivamente os seus pensamentos, as suas reações, as suas emoções, planejar o futuro, controladamente pensar no passado, controladamente construir um raciocínio lógico. Então, notem, todas essas funções, elas são funções que caracterizam e que diferenciam o ser humano de várias outras espécies. Primeira coisa que é fundamental a gente compreender quando a neurociências passa a estudar controle cognitivo é essa habilidade que a gente tem de manter informação em algum lugar do nosso cérebro, mas que possibilita que essa informação seja de alguma forma manipulada. Quando falamos de memória, apresentamos o conceito de memória de trabalho. Para que exista o controle cognitivo, é fundamental que exista, quer dizer, a memória de trabalho é algo fundamental para o controle cognitivo. Sem memória, se eu não tivesse a possibilidade, se eu não tivesse um sistema de memória de trabalho, eu não teria como... O que é que eu estou controlando? Eu estou controlando informação. Como é que a ciência estudou memória de trabalho? Uma das principais tarefas para se estudar a memória de trabalho é o que se conhece por Delayed Response Task. A tarefa é super simples. Então, é uma tarefa, como eu falei para vocês, de memória de trabalho, em que você quer avaliar, primeiro, se diferentes bichos possuem memória de trabalho, e dois, a quais estruturas do cérebro memória de trabalho está relacionada. Você tem um macaco, então, de um lado, ele tem duas tigelinhas na frente dele. Em uma dessas tigelas, a pessoa vai colocar a comida. Vai colocar a comida, vai baixar uma cortina, vai tapar as duas tigelas com o papel e vai abrir a cortina. Por que se chama Delayed Response Task? Porque você tem aqui a informação que é relevante para o macaco, que é onde é que está a comida. Você sabe que essa informação é relevante para ele, que ele vai atrás da comida. E aí o que você vai tentar fazer é variar o tempo de delay, ou seja, o tempo que vai demorar entre você fechar a cortina e abrir a cortina de novo com essa obstrução. O que se faz com esse tipo de estudo é avaliar o tipo de déficit que um macaco eventualmente apresentaria se, nesse caso, o córtex pré-frontal lateral for danificado. O que se observa é que em regiões do córtex pré-frontal, particularmente do córtex pré-frontal dorso-lateral, é que lesões nessa região afetam a performance dessa Delayed Response Task. O que significa afeta a performance? O macaco, agora, ele tem uma dificuldade de identificar em qual das duas tigelas está a comida depois que se faz um tempo de cortina fechada. Curiosamente, esse tipo de lesão no córtex pré-frontal dorso-lateral, ele não chega a impactar o que a gente chama de memória associativa. O que é a memória associativa? Nesse caso, eu coloco uma dica. Agora, sobre a tigela que não tem a comida, eu coloco um sinal de menos. Sobre a tigela que tem a comida, eu coloco um sinal de mais. De tal maneira que quando o macaco sabe dessa informação, e mesmo que ele tenha uma lesão no córtex pré-frontal dorso-lateral, ele vai conseguir identificar onde é que está a comida. Então, isso significa dizer que o córtex pré-frontal dorso-lateral é uma estrutura que está diretamente relacionada à memória de trabalho mesmo, e não necessariamente à memória associativa, como no caso desse exemplo à direita que a gente está vendo. Uma outra mensagem é a seguinte: o que acontece com a atividade do córtex pré-frontal lateral à medida que eu estou tentando manter aquela informação na memória?
E aí, o que se fez? Tem 2 estudos que eu vou apresentar para vocês, um em macaco e o outro em humanos. Então, é uma tarefa de delay, do mesmo jeito, em que você tem uma dica, seguida por um delay, até a resposta. Então, o que vocês estão vendo aqui na seta é o momento da resposta. Por exemplo, o momento que você abre a cortina para o macaco, que ele toma a decisão de qual poço ele vai abrir. O que se observa aqui é o seguinte, aqui eu estou vendo diferentes trials da mesma tarefa. Em cada trial, eu variei o período de delay, então vocês estão vendo nesses 3 trials o delay é o mesmo. Nesse 4º trial, eu aumentei o delay, e nesse 5º trial, eu diminui o delay. O que você está vendo em vermelho são os disparos de neurônios do córtex pré-frontal dorsolateral, que é aquela mesma estrutura que a gente tinha visto aqui em cima. Isso aqui é do macaco. Então, é dessa estrutura aqui que foi sendo adquirido esses dados do macaco. E o que se observa, curiosamente, é que a atividade desses neurônios, ela se mantém alta durante todo o período de delay, levando a crer que, de fato, essa atividade do córtex pré-frontal dorsolateral é uma das estruturas que parece participar dessa fase de delay em que você tem que manter na sua memória aquela informação até você ter a possibilidade de tomar a decisão aqui. E aí, no momento que você toma a decisão, a atividade dessa estrutura do córtex pré-frontal dorsolateral, ela diminui. Isso também é reproduzido em humanos. Nesse estudo de ressonância magnética funcional, o que se fazia era apresentar um conjunto de faces, tanto faces de diferentes indivíduos, como faces embaralhadas, como esse estímulo segundo aqui que vocês estão vendo. Então, apresentava vários estímulos, apresentava um período de espera, e esse período de espera era seguido por um período de recuperação daquela memória. A tarefa era, você via essas várias faces, esperava um período esperava esse período aqui de delay, e você via uma outra face. Quando você via esta outra face, a sua tarefa era dizer se aquela face apareceu antes ou não apareceu antes. Então, você lembra, essa face ela estava contida no conjunto de faces que você viu ou não? E aí você pode aumentar essa carga aqui, aumentando o número de faces, mudando a quantidade de faces que eu coloco aqui. 2 informações que aparecem aqui. Então, o que vocês estão vendo aqui, nessa primeira parte aqui, é a fase de codificação, é isso aqui. Essa segunda parte é a fase de delay. E essa terceira parte é a fase de recuperação daquela informação. O que eu estou observando aqui é a resposta BOLD, ou a atividade, que é um exame de ressonância magnética funcional. Então, eu estou vendo a atividade de estruturas do córtex pré-frontal dorsolateral durante essas 3 fases da tarefa. O que eu observo, então, aqui é o seguinte, que a atividade do córtex pré-frontal, ela aumenta durante a fase de codificação, e ela se mantém, eu não diria estável, mas ela se mantém mais estável durante a fase de delay do que quando eu comparo com uma outra área que responde especificamente a faces. Então, observe essa linha preta. Essa linha preta é a atividade de uma estrutura que está no giro fusiforme, lá embaixo do cérebro. O giro fusiforme é uma estrutura que tem uma resposta muito específica, tem uma área que chama Fusiform Face Area, que é o que você está vendo aqui, FFA, que é ali em preto. Então, o que eu observo? Na resposta dessa área, da Fusiform Face Area, quando a pessoa vê uma face, olha o que acontece com a atividade da área. É enorme.
Mas quando ela deixa de ver a face, o que acontece com a atividade dessa área? Reduz, porque é uma área que responde à face. Quando eu vejo a face de novo, durante o período de recuperação, a atividade dessa área sobe de novo. Olha o que acontece com a atividade do córtex pré-frontal lateral. Ela aumenta, diminui um pouco, mas de forma geral, durante o período de delay, ele fica praticamente estável. Segunda informação importante desse slide é a seguinte, que o que essa parte de cima do slide traz? Aqui vocês estão vendo a linha preta quando tem uma face, a linha vermelha quando tem duas faces, a linha verde quando tem 3 faces e a linha roxa quando tem 4 faces. Olha que curioso o que acontece com a atividade do córtex pré-frontal. À medida que eu vou aumentando de uma face para 2 faces, a atividade faz o quê? Ela aumenta. Tá vendo aqui, ó? Vamos comparar o preto com o verde. Então, o preto está aqui, ó. E olha onde é que está o verde. Está lá em cima, tá vendo? 3 faces, está lá em cima. 4 faces diminui. Olha que curioso. 1 e 2 faces ele fica praticamente o mesmo, 3 faces ele aumenta e 4 faces ele diminui. O que isso representa? 1, 2, 3 ou 4 faces? A quantidade de memória que você vai ter que guardar. É como se eu estivesse fazendo aquele digit spam com 1 dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos. Esse dado aqui traz a sugestão que quando a tarefa fica muito difícil, a atividade do córtex pré-frontal diminui. Diminui porque já está difícil demais. Ele não consegue mais, ele já chegou no limite de processamento dele. Esses 2 slides aqui trazem é o quê? É que para que eu tenha qualquer tarefa qualquer função executiva, seja controle cognitivo, seja tomada de decisão, seja planejamento do futuro, enfim, qualquer processo que envolva função executiva vai precisar envolver mecanismos de memória de trabalho. Todas essas funções executivas, elas dependem da nossa habilidade de memória de trabalho, que, por sua vez, está associada à atividade do córtex pré-frontal dorsolateral. E a outra mensagem que a gente tem aqui é que durante a execução de tarefas que demandam memória de trabalho, a atividade do córtex pré-frontal dorsolateral se mantém elevada durante toda a execução daquela tarefa de trabalho. Boa parte do que a gente chama de controle cognitivo significa inibir certos componentes de comportamentos que habitualmente apareceriam, ou seja, comportamentos em que aparecem em virtude do contexto, né, do ambiente. Então, no caso de controle cognitivo, que a gente tem um conjunto de processos em que a gente consegue, por algum mecanismo e por algum motivo, inibir aquele comportamento que automaticamente seria o comportamento mais provável de acontecer naquele momento. Um exemplo muito importante de controle cognitivo é o que a gente chama de regulação da emoção. Então, a regulação da emoção é um processo pelo qual a gente cognitivamente controla a nossa emoção, nesse caso, controla os comportamentos associados à emoção frente a diferentes variáveis, então por diferentes motivos. Imagine uma situação em que você está conversando com uma determinada pessoa e aí aquela pessoa fala alguma coisa que lhe deixa com raiva. A gente tem uma habilidade muito grande de, por exemplo, fazer com que a pessoa nem note que você ficou com raiva. Então, a gente tem uma habilidade tão grande de controle cognitivo que a gente consegue fazer com que a gente consegue extinguir um comportamento natural daquele processo, um comportamento de raiva, a ponto de você controlar as principais reações que seriam desencadeadas por aquele processo de
aquele processo emocional, como, por exemplo, gritar, levantar, ficar com raiva, enfim. Então, tem vários comportamentos associados à emoção de raiva e a gente tem uma habilidade muito significativa de conseguir controlar esses comportamentos. Então, dentro desse cenário, a regulação da emoção seria um exemplo de controle cognitivo. No caso da emoção, a gente tem basicamente 3 estratégias de controle cognitivo. O primeiro seria você controlar, tirar o foco da sua atenção daquele evento que está lhe perturbando. Então, tirar o foco da atenção pode ser simplesmente você fechar os olhos, você olhar para outra coisa. Então, se você vê uma imagem que é emocionalmente pesada, digamos que você vê a imagem de um acidente de carro, você consegue regular aquele processo, aquela emoção, né, que você sente naquele momento, aquela experiência emocional, por exemplo, fechando os olhos. Então, essa é uma estratégia muito clara de você conseguir fazer a regulação da emoção. Você tem estratégias que você pode adotar já a princípio essas estratégias. Então, imagine que você tem determinados ambientes em que você sabe que aquele ambiente já vai fazer com que você tenha a propensão de sentir algum tipo de emoção positiva ou negativa. Se você quer regular, então, aquela emoção negativa, uma possibilidade que você tem é simplesmente você mudar a sua atitude naquele momento e não ir para aquele lugar. Então, o terceiro mecanismo que a gente utiliza muito para fazer a regulação da emoção é o que a gente chama de reavaliação da situação. O que é a reavaliação da situação? Em inglês, as pessoas chamam isso de reappraisal. Então, o reappraisal seria você cognitivamente entender aquela emoção ou entender aquela situação e uma vez que você compreende aquela situação, você modifica a cena que aquela situação está ligada. Exemplo de reappraisal. Digamos que você está dirigindo, você está no trânsito e de repente um carro lhe corta a frente no trânsito, ou então você está andando de bicicleta e aí de repente um carro vai lá e entra na sua frente, quase bate na sua bicicleta. Naquele momento você tem a sua atitude é muitas vezes de raiva, quer dizer, a emoção que está associada àquilo lá é raiva. Mas você diz, gente, putz, aquela pessoa na verdade está com um familiar doente dentro do carro e está correndo do jeito que pode para chegar logo no hospital. Aliviou. Quando eu pensei essa possibilidade na minha cabeça, eu já disse, pô, beleza, eu já estou querendo tirar a minha bicicleta do meio do caminho para o cara chegar mais rápido. Quais são as estruturas que a gente entende que estão associadas nesses processos de controle cognitivo e aqui especificamente a processos de controle cognitivo que estão associados à regulação emocional? Boa parte das informações que a gente tem de mudanças que acontecem em decorrência, quer dizer, de mudanças que estão associadas ao sistema de regulação emocional, ele vem desse caso da literatura, que é um americano chamado Phineas Gage. Phineas Gage era um trabalhador da indústria ferroviária americana e ele estava trabalhando, fixando trilho, e nessa fixação de trilho ele tinha que lidar com explosivo. Essa haste que vocês estão vendo aqui na imagem eram as hastes que ele utilizava para socar a pólvora dentro dos buracos que ele precisava explodir. E aí, numa dessas, a pólvora explodiu e a haste atravessou essa região aqui que vocês estão vendo. Isso aqui é ele, já depois da lesão. Então, atravessou essa região do cérebro dessa pessoa, ele ficou vivo por 12 anos depois desse acidente e com essa imagem fica muito claro que foram lesionadas estruturas do córtex órbito-frontal, então estruturas que estão nessa região da órbita, na base do lobo frontal, estruturas associadas ao córtex pré-frontal dorso-lateral e dorso medial. Então veja que ele pega tanto o dorso lateral aqui como um pedacinho do dorso medial aqui atrás. E
esse tipo de lesão no córtex órbito-frontal está claramente associada a processos de regulação da emoção. O Phineas Gage, de fato, a principal repercussão comportamental do Phineas Gage depois da lesão que ele sofreu foi um completo descontrole de regulação emocional. Ele ficou uma pessoa inconveniente, profano, agressivo. Então ele mudou. Esse é tido na literatura como um primeiro exemplo de que funções cognitivas mais elevadas e funções cognitivas mais complexas, como por exemplo personalidade, também tinham uma representação no sistema nervoso central. Então a gente está falando aqui do final do século XIX, quando ainda não se associava essas funções cognitivas mais elevadas a esses processos mais físicos, né, acontecendo no cérebro humano. E o que se observou é que, verdadeiramente, lesões no córtex pré-frontal, nesse caso, lesões no córtex pré-frontal, dorso lateral e dorso medial, levavam a déficit no controle de regulação da emoção. Isso aqui são exemplos que você observa em pacientes também que sofreram lesão no córtex órbito-frontal, que é essa região que eu estou colocando aqui do lado esquerdo da imagem. Então, lesões nessa região no córtex órbito-frontal levam a esse tipo de característica aqui que eu vou apresentar para vocês. Então, quando você apresenta imagens neutras e quando você apresenta imagens de componente negativo, boa parte do controle, que eu tinha mostrado para vocês isso na aula passada, voluntários controles, quando a gente faz uma medida de condutância da pele, aquela Skin Conductance Reactivity, SCR, ou Galvanic Skin Response, você observa que quando eu apresento uma imagem negativa, uma imagem que tem um conteúdo emocional, essa imagem que tem conteúdo emocional, ela é seguida de uma resposta galvânica. Enquanto que quando eu apresento imagens neutras, eu não tenho essa resposta galvânica. Então, vejam, em vermelho é um indivíduo controle, que quando é apresentado a esses dois estímulos emocionais aqui, existe um aumento da resposta de condutância de pele, levando a crer que existe uma experiência emocional associada à apresentação dessa imagem negativa. O que se vê é que em pacientes que têm lesão no córtex órbito-frontal, existe uma redução significativa nessa resposta de condutância da pele. Em outras palavras, levando a crer que a experiência emocional e a regulação da experiência emocional está diretamente relacionada à atividade do córtex órbito-frontal. Uma das estratégias que surgiu com esse médico neurologista português, o Antônio Egas Muniz. O nome dele é ótimo. O nome dele é Antônio Caetano de Abreu Freire Egas Muniz. O nome é conhecido como Egas Muniz. Esse neurologista ele tem duas descobertas importantes no mundo da medicina. O Egas Muniz foi o primeiro médico a realizar um exame usando uma imagem, um equipamento de raio-x que conseguisse avaliar vasos sanguíneos. Então, ele foi um médico que associou contrastes injetados por via endovenosa e esses contrastes levavam à possibilidade de você usar imagem de raio-x para avaliar vaso sanguíneo. Essa foi a primeira descoberta dele. A outra foi a criação dessa leucotomia, conhecida lobotomia frontal. E o que era a lobotomia frontal? A ideia é essa que vocês estão vendo aqui, nesse caso um paciente, nesse caso só a ilustração, mas a ideia era de entrar com uma agulha grossa nessa região supraorbital do indivíduo, chegando aqui no córtex órbito-frontal, então aqui a gente está vendo bem as regiões do córtex órbito-frontal, e a lobotomia frontal, ela levava a lesões do córtex órbito-frontal, mas não só isso, ele levava a desconexão do lobo frontal com o resto do cérebro. Então, era um procedimento cirúrgico que tinha dois objetivos: lesionar o órbito frontal e desconectar o lobo frontal
do restante do cérebro. Essas cirurgias elas foram principalmente adotadas para casos de psicose, então como uma cirurgia para psicose, a ponto do Egas Muniz ganhar o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1949 por essa técnica. É uma técnica super controversa, naturalmente, como vocês podem imaginar, e no caso essas pessoas, elas apresentavam um número muito grande de déficit, particularmente no que diz respeito à regulação de comportamentos de forma geral, não só a regulação da emoção. Então, embora eu esteja utilizando o córtex orbitofrontal como sendo uma estrutura que, a princípio, participa do reconhecimento de estímulos emocionais, o que se observou com esse tipo de cirurgia do Egas Muniz é que o envolvimento do córtex orbitofrontal também estava bastante caracterizado por modulações de comportamentos de forma geral, de tal maneira que esses pacientes eles apresentavam vários déficits cognitivos e déficits sociais associados à inabilidade que essas pessoas tinham de regular comportamentos. Esses déficits sociais eram os mais importantes associados a esse tipo de lesão no córtex orbitofrontal. A gente passou então a estudar um pouco melhor esses processos de regulação da emoção, ou controle cognitivo da emoção, com imagens de ressonância magnética. Aqui eu estou apresentando para vocês os protocolos que a gente utiliza em ressonância magnética para conseguir estudar esses processos de controle emocional, controle cognitivo. O que vocês estão vendo aqui é um conjunto de imagens que vem de um sistema que a gente chama de International Affective Picture System, então um sistema de imagem que basicamente você apresenta essas imagens para várias pessoas e as pessoas vão lhe indicar o quanto essas imagens estão associadas com um alto grau de excitação ou um baixo grau de excitação na dimensão do arousal e um alto grau de valência negativa ou um alto grau de valência positiva. Você cria um banco de imagens em que você, para cada uma dessas imagens, você sabe qual é o tipo de característica que essa imagem tem no que diz respeito à valência positiva e negativa e arousal no que diz respeito à excitação e à não excitação. E como é que esses protocolos caminham? Como é que a gente faz esse protocolo dentro de um exame de ressonância? Elas entram dentro de uma máquina de ressonância, veem imagens que têm um conteúdo emotivo negativo, e aí elas recebem duas instruções. Ora, a instrução é que simplesmente ela olhe para a imagem. Então, se aparecer a instrução olhe, ela vai só olhar para a imagem, e uma vez que aquela imagem for apresentada, ela vai ranquear aquela imagem como sendo muito negativa ou muito positiva. Ele vai ranquear se a imagem é positiva ou negativa. Então, ora ele vai só olhar e ora eu vou pedir para ele fazer uma tarefa de reavaliação. O que é a tarefa de reavaliação? Então, ela vai olhar para essa imagem e ela vai criar uma estratégia cognitiva para representar essa imagem de outra maneira. Então, esse cara aqui no hospital, ela pode olhar para esse cara no hospital e falar: isso era um filme. Isso aí não é uma imagem de verdade, isso aí é um filme. Ou pode olhar para essa imagem e dizer: não, essa pessoa, ele teve doente, mas já está saindo. Aqui ele já está quase recebendo alta. Então, você reavalia essa imagem negativa de tal maneira que, com esse protocolo, eu consigo avaliar tanto a resposta emocional a imagens que têm um conteúdo emocional associado a elas, geralmente imagens negativas, ou eu posso avaliar tanto quando o indivíduo está só olhando para essa imagem, como quando o indivíduo está olhando para essa imagem e reavaliando aquela imagem novamente, ou seja, diminuindo o impacto negativo que aquela imagem tem sobre ele. O que esse tipo de estudo revela? Primeira coisa, ele revela que quando ela reavalia a imagem, o impacto que ela diz estar associado àquela imagem diminuiu, em comparação quando eu só olho para aquela imagem.
O que aconteceu, então, no cérebro desses indivíduos, fazendo a ressonância magnética funcional, durante os períodos em que eles estavam controlando cognitivamente o impacto emocional que aquele estímulo trazia? Foi observado um aumento da atividade significativa do córtex pré-frontal lateral, que é o que você está vendo aqui. Essas regiões são o córtex pré-frontal dorso-lateral, e aqui é o órbito frontal, e aqui é a amígdala. Eles observaram que a atividade da amígdala ela era maior durante a fase de olhar do que durante a fase de reavaliar. Vamos ver isso aqui nesse gráfico. Em vermelho, você está vendo a atividade da amígdala quando a pessoa está olhando para a figura de conteúdo emocional. Em verde, você está vendo quando ela está olhando para uma figura neutra. E em roxo, você está vendo a atividade da amígdala quando ela está olhando para a imagem de conteúdo emocional, só que durante o período de reavaliação. Qual é o modelo que a gente tem de regulação da emoção? É um modelo que leva a crer que existe uma atividade inibitória do córtex pré-frontal dorso-lateral sobre a amígdala. A atividade da amígdala, que está em boa parte relacionada à experiência emocional, como a gente viu na aula passada, a atividade da amígdala ela é reduzida durante os momentos de reavaliação cognitiva. Então, o modelo que a gente tem hoje de regulação emocional é um modelo de regulação cognitiva emocional, é um modelo em que o córtex pré-frontal aumenta a sua atividade e esse aumento da sua atividade é em boa parte direcionado nessas projeções que são projeções inibitórias sobre a amígdala. E com isso reduzir-se a experiência emocional que acontece quando desses mecanismos de reavaliação de estímulos emocionais. Então isso está diretamente relacionado ao que a gente chama de tomada de decisão, que é um outro componente do que a gente chama de controle cognitivo. O que é tomar uma decisão? Tomar uma decisão é eu ter o controle cognitivo do que eu vou fazer. É eu ter o controle cognitivo de decidir o que eu vou pensar. E daí surge uma nova matéria, uma nova dimensão dentro das neurociências, que é o que ficou conhecido por neuroeconomia. A neuroeconomia seria a área dentro das neurociências que está diretamente relacionada à perspectiva de você compreender o que faz uma pessoa tomar uma certa decisão. O principal modelo de tomada de decisão dentro da neuroeconomia é eu entender a tomada de decisão como sendo algo que surge em cima de um tripé. O primeiro pilar é a recompensa. Qual é a recompensa que eu vou ter se eu tomar essa decisão? O segundo é o custo. E a terceira coisa é o poder de predição que eu tenho para tomar essa decisão. Quão certo eu estou do que vai acontecer quando eu tomar essa decisão. Essas três representações, que é o que a gente chama dentro da neuroeconomia de representação de valor, é uma representação que a gente vê que existe, que outros animais, eles entendem esse conceito de valor, por exemplo, ele é muito claro em macacos, como por exemplo nesse vídeo aqui. Então o que esse teste aqui traz para vocês é a noção de valor, é a ideia de que outras espécies também têm a noção do que é valor, que uma coisa vale mais do que outra, essa é a ideia de valor. É relativizar o valor das coisas. Então, o que acontece nesse protocolo? Os dois macacos, eles vão realizar a mesma tarefa, só que um dos macacos
vai ser recompensado de forma diferente do outro macaco. And when both get a reward of cucumber, everyone's happy. Então, quando os dois ganham uma recompensa de um pepino, tranquilo. Até que um ganha uma recompensa que é melhor do que a outra. Então, quando ele recebe uma uva, o outro macaco fica brabo. Então, ele fica brabo no sentido de que ele consegue reconhecer valor. Ou seja, os mecanismos que estão associados a processos de tomada de decisão nesses animais, a princípio, poderia ser feita uma tradução direta para os mecanismos que acontecem em seres humanos. E, de fato, isso aqui é um estudo em macaco em que eletrodos foram colocados em 3 áreas do cérebro, que vocês estão vendo aqui. Em vermelho, vocês estão vendo o córtex pré-frontal lateral, dorso lateral. O que vocês estão vendo em azul é o córtex órbito-frontal e o que vocês estão vendo em verde é o giro do cíngulo. Vamos começar olhando para essa imagem de baixo. Então, o que essa imagem de baixo representa nesse trabalho, eles variaram tanto a probabilidade quanto a probabilidade de uma determinada recompensa aparecer, a recompensa em si e o custo daquela recompensa. Esses modelos, eles são modelos que aparentemente são representados em diferentes regiões do cérebro. Então, o que você está vendo aqui é a atividade dessas diferentes regiões do cérebro para a modulação de probabilidade, de recompensa e de custo. E o que você está vendo aqui em cima é a habilidade dessas diferentes regiões do cérebro, ou a especificidade de participação dessas regiões do cérebro, quando eu considero uma única dimensão. O que é uma única dimensão? Por exemplo, a probabilidade é uma dimensão. Então, se eu considero uma dimensão, 2 dimensões ou 3 dimensões, então 3 dimensões como sendo um modelo mais completo do que seria probabilidade, recompensa e custo, e o que você vê aqui em cima é a especificidade dessas 3 estruturas, mostrando basicamente que o símbolo anterior ele é inespecífico para essas 3 representações. Então, ele talvez participe de algo que é mais abrangente do que propriamente essas 3 dimensões. Quando eu olho para o córtex pré-frontal lateral, eu percebo que ele participa principalmente em uma dimensão e não nas 3 dimensões. A ideia que essa imagem traz é de que essa representação de reforço, essa representação de valor, ela está associada a diferentes regiões do córtex pré-frontal, particularmente o órbito frontal e o dorso lateral. A gente observa também que esses sistemas de recompensa, particularmente essa área, a área tegmental ventral, que é uma área bastante profunda no cérebro. Essa aqui é a área tegmental ventral, ela está localizada no tronco encefálico. Então, isso aqui que vocês estão vendo é o tronco encefálico, isso aqui que vocês estão vendo é a ponte. E o que esse circuito aqui são os principais circuitos de recompensa. Então, esses circuitos, que são projeções mesolímbica e mesocorticais, que projetam tanto da substância negra como dessa área VTA. O que você está vendo aqui são projeções para diferentes regiões do cérebro, e esse é o circuito, é um dos principais circuitos, o principal circuito a participar desses sistemas de recompensa. De tal maneira que, modernamente, a gente associa diferentes regiões do córtex pré-frontal e regiões subcorticais com diferentes porções de um estímulo de recompensa, com diferentes porções de um estímulo de tomada de decisão. Então, olha essa via laranja, que é essa via mesocortical. Perceba como há uma projeção bastante significativa dessas estruturas do tronco com regiões pré-frontais. Então, o que a gente sabe hoje é que essas vias, particularmente essa via mesolímbica e essa via mesocortical, essa verdinha que projeta tanto para o núcleo accumbens como para a amígdala,
como para o hipocampo e tal, essa via mesolímbica e essa via mesocortical, que projeta para o córtex pré-frontal, elas estão muito envolvidas nesses processos de recompensa e, por conseguinte, muito envolvidas nos processos de tomada de decisão. Beleza? Tá? Professor, Oi, Leonardo. essas vias, elas são aquelas dopaminérgicas? São vias dopaminérgicas, sim, são vias dopaminérgicas, principalmente dopaminérgicas, mas a gente vai ver com esse exemplo aqui do que tem outras vias que são vias tanto noradrenérgicas de serotonina. Então você está vendo dopamina, norepinefrina e serotonina como sendo 3 neurotransmissores que estão diretamente associados a processos de tomada de decisão. O que está aparecendo em roxo são estruturas que, a princípio, estão mais associadas à predição do estímulo. Então, o que a gente está vendo é que a predição do estímulo está associado, por exemplo, ao órbito frontal e ao dorso lateral e ao estriado dorsal, é isso aqui que a gente está vendo em roxo. E essa via, ela é uma via serotonérgica. A gente tem uma outra via dopaminérgica que está associado regiões do tronco encefálico ao cíngulo anterior e que está associado ao nível de esforço que está associado àquela tarefa. A via associado a risco ou incerteza daquele processo é uma via que está diretamente associada, então, à norepinefrina, a essas regiões mais ventrais do estriado, então estriado ventral, e a essas estruturas bem próximas ao córtex orbitofrontal. Então esse aqui seria o modelo mais clássico que a gente tem hoje em dia para os moduladores que estão associados a características de tomada de decisão. Bom, gente, posto do que é o controle cognitivo seria os hábitos. Então, o hábito é você tomar uma decisão que não vai ser definitivamente norteada por custo, reforço ou predição de estímulo. Esses modelos de tomada de decisão, eles não conseguem explicar uma boa parte das decisões que a gente toma, que a princípio são decisões que não seriam decisões lógicas. O que faz com que, sei lá, você está pagando caro para ir para uma escola, você faltar a aula da escola? O que faz com que você salte de paraquedas, enfim, você teste um paraquedas novo? O que você faz? O ser humano, ele quer dizer, boa parte das decisões que a gente toma são muito difíceis da gente conseguir congregar dentro desse modelo mais simples de reforço, custo e probabilidade. A tomada de decisão, ela é diretamente impactada pelos hábitos que você tem. A tomada de decisão, ela norteia uma primeira fase do aprendizado e depois que esse norteamento de aprendizado é feito, ele vira um hábito. Você não toma mais essa decisão racionalmente. Você toma aquela decisão simplesmente baseado nos estímulos que você tem no ambiente. Quais são os estímulos que tem no ambiente que faz com que eu tome aquela decisão? O William James é uma pessoa que tem um capítulo super legal sobre hábitos. Se é para quem tiver interesse de dar uma olhada nesse capítulo, vale a pena. E o que o William James nota é que o ser humano, ele é um mar de hábitos. Se você olhar o ser humano do lado de fora, ele é um conjunto de hábitos, muito mais do que qualquer outra coisa. Desde a hora que você acorda, o que você faz é um conjunto de hábitos. E ele, mesmo tendo falado isso no final do século XIX, ele já faz uma associação direta a hábito, a mecanismos de plasticidade. Ele já faz uma associação direta em dizer que o hábito é algo que é reforçado continuamente. Então, do ponto de vista neural,
ele é reforçado continuamente, de tal maneira a tornar aquilo lá em uma coisa automática. Ele vai até além. Ele tem, numa parte do capítulo, ele argumenta que os seres humanos devem ocupar a maior parte do seu tempo em transformar as coisas em hábito, para ocupar as nossas cabeças com o que de fato é relevante. Então transforme tudo em hábito, e aí você vai transformando aquilo tudo em hábito, você não precisa mais pensar naquilo, e aí você gasta esse seu controle cognitivo com coisas que são relevantes. Tem um sistema, então, que está no meio do caminho, e que eu resolvi trazer para vocês como um exemplo de um sistema em que é um sistema que é basicamente um hábito, mas é um sistema que a gente consegue interferir sobre esse hábito. Qual é esse sistema? O sistema respiratório, o sistema de controle respiratório. Então, até a gente conversar, naturalmente não tinha ninguém pensando em respirar. Mas se agora você quiser controlar a sua respiração, tanto a frequência como a profundidade da sua respiração, você tem esse controle cognitivo sobre a respiração. Então, a respiração é um desses mecanismos em que a gente consegue compreender como sendo um mecanismo em que eu tenho controle sobre ele e que eu oscilo esse controle entre algo que é mais automático com algo que tem um controle associado a ele. E o controle respiratório, ele se dá basicamente nessa região do tronco encefálico também. A gente tem basicamente 4 núcleos que controlam a inspiração, a inspiração, a expiração, a frequência e o padrão respiratório. E esses 4 núcleos, eles recebem vias diretas que vêm do córtex órbito-frontal, como a gente viu no slide anterior. Então, esse conjunto de estruturas, ele também é modulado pelo córtex órbito-frontal. A diferença entre controle voluntário e hábito se dá sobre algumas estruturas do cérebro que envolvem o sistema pré-frontal, como vocês estão vendo aqui, então projeções do pré-frontal em regiões do tronco encefálico ou projeções do tronco encefálico de volta para o cíngulo anterior, basicamente, e para o córtex motor. Então, as projeções que estão associadas a controles voluntários são projeções que partem do córtex pré-frontal para estruturas subcorticais, particularmente para estruturas de reforço. No caso do hábito, você não tem mais a necessidade do envolvimento de estruturas de reforço, e aquele hábito, ele é uma programação de movimentos, uma programação de pensamentos que está associado a um controle ou um automatismo que você está vivenciando naquele momento. Então, tanto do ponto de vista do pensamento, como de controle de emoção, como do controle do que quer que seja, você consegue ficar oscilando entre esses dois sistemas. Entre um sistema que é um sistema mais habitual de comportamento e um sistema que está associado a controle do comportamento. E aí eu queria finalizar a aula falando de uma coisa super curiosa que a gente admite como verdadeira, intuitivamente verdadeira, que é o fato que a gente tem livre-arbítrio. Então, dentro da nossa lógica, ela carrega a ideia de que a gente tem um sistema super evoluído no ser humano, mais evoluído no ser humano do que em outras espécies, super conectada no ser humano mais do que em outras espécies, e que claramente participa de uma série de processos que estão associados a funções cognitivas mais elevadas. Controle cognitivo, tomada de decisão, racionalização de coisas e assim por diante. Lógica e assim por diante. Então, a gente imagina que dentro desse sistema existe um bichinho que eu chamo eu, e esse bichinho que eu chamo eu é o responsável por tomar algum tipo de decisão. Então, sou eu que tomo a decisão. Quando você tem a impressão de que
Você realizou um determinado comportamento, você mudou um determinado comportamento voluntariamente. A impressão que você tem naquele momento é que você foi o responsável por tomar aquela decisão e mudar o seu comportamento. Todo mundo tem essa intuição, concorda? Livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio, que significa dizer que eu sou responsável pelas decisões que eu tomo. Isso foi questionado por esse cara, chamado Benjamin Libet, e o Libet fez um experimento super curioso. O experimento dele era o seguinte, ele colocou um EEG na cabeça dos voluntários, e na frente do voluntário tinha um osciloscópio que ficava rodando uma bolinha nesse osciloscópio. Só isso. O experimento era qual? A pessoa tinha que dizer quando ela tomou a decisão de apertar. Como é que ela dizia quando ela tomou a decisão de apertar? Quando o bicho estava aqui rodando, aí digamos que passava no 12 horas. Quando dava no 12 horas, ele dizia, eu vou apertar. Ele dizia, eu vou apertar, demorava um tempo até apertar, a bolinha do osciloscópio andava um pouquinho para a direita e ele, apertava. Ele detectou, gente, um negócio super invocado, que é o seguinte. O que vocês estão vendo aqui, primeiro vamos começar daqui para cá. 0 é quando ele apertou. D é quando ele tomou a decisão. E essa linha que vocês estão vendo tracejada é a resposta do EEG desses indivíduos. Olha a coisa louca. Ele detectou um negócio que ele chamou de Redness Potential. O que é o Redness Potential? Existiu um aumento da atividade nesses indivíduos, de uma dada região do córtex, antes da pessoa dizer que ela tomou a decisão. E antes dela apertar no botão. Então aqui são os 200 milissegundos entre ela dizer que decidiu e apertar no botão. Só que o que ele viu foi que antes dele decidir, já existia um aumento da atividade elétrica, que ele deu o nome de Readiness Potential. Então, um potencial de prontidão. A informação que eu queria trazer para vocês é, existe um potencial, existe uma atividade elétrica de certos neurônios, que a princípio aumenta antes da pessoa dizer que ela tomou uma decisão. Outros exames mediram outras pessoas, sob outras condições, usando outras técnicas, EEG, ressonância, PET, detectaram também esse Readiness Potential, vindo em boa parte dessa região, que é conhecido também como córtex medial frontopolar ou medial anterior, que é aquela região do medial anterior. E dessa estrutura aqui, conhecida por precúnios ou cíngulo posterior. Nessas duas estruturas, o que eu estou mostrando para vocês aqui é um exame agora de ressonância magnética funcional, dizendo que em vermelho é o momento onde ele tomou a decisão, onde a pessoa disse que tomou a decisão. O tracejado é quando ela respondeu. Então, eu estou mostrando aqui 3 áreas. O precúnios, aqui atrás, ou cíngulo anterior. O medial pré-frontal anterior, ou frontopolar, que é aqui. E o giro angular, que está no córtex parietal. O que ele viu? Então, o que esse grupo viu foi que existe um sinal, que é o que vocês estão vendo aqui, existe um sinal, um aumento significativo da atividade dessas regiões que precede o estímulo. Uma das interpretações disso é de que, na verdade, o sistema biológico ele é um sistema complexo. O sistema biológico ele não é um sistema determinístico.
O sistema biológico é um sistema complexo. Então, o que é um sistema complexo? Não é um sistema complicado. O sistema complexo é um sistema que, por exemplo, não tem um líder. O comportamento complexo, ele é caracterizado pela atividade cooperativa entre diferentes elementos daquele sistema, sendo que todos os elementos daquele sistema são idênticos, e o que faz emergir o comportamento complexo é a característica que esse sistema tem de trabalhar cooperativamente. Mas não tem um líder, não tem um pássaro migratório que está sempre na frente dando o caminho. Eles vão revezando quem é o pássaro que está na frente. E isso leva a um comportamento sincronizado e super complexo. O que isso significa? Isso é muito diferente do que é um sistema complicado. Então, um avião é um sistema complicado. De que forma ele é um sistema complicado? O avião ele tem milhares de peças. Essas peças têm funções distintas. Elas não têm redundância. Então, você pode até botar um sistema de avião com redundância nos sistemas mais importantes. Mas ele não tem 4 asas. Se cair uma asa, caiu o avião. Se tiver uma falha no sensor de velocidade do avião, a probabilidade do avião cair é muito grande. Então, é um sistema complexo no sentido de que essas peças, para que esse sistema opere, todas as peças têm que ter uma lógica determinística associada ao seu funcionamento. Essa peça faz isso, quando essa peça faz isso, a outra faz isso, quando a outra faz isso, a outra faz isso, quando a outra faz isso, a outra faz isso, e assim por diante. Se uma peça, por exemplo, quebrar no avião, a chance do avião cair é muito maior do que se um passarinho desses aqui morrer e eles, mesmo que um dos elementos aqui desse sistema tenha alguma pane, o sistema, de forma geral, vai continuar adiante. Ele não tem elementos fundamentais e maestros de certas tarefas que são desempenhadas, por exemplo, no caso do avião. No caso de um sistema complexo, isso não acontece. Isso significa dizer, gente, que eu posso caracterizar o cérebro enquanto um sistema complexo. Então, eu posso olhar, será que o cérebro é um sistema complexo? Será que o cérebro tem propriedades de sistemas complexos? E eu percebo que sim, o cérebro tem propriedades de sistema complexo, como, por exemplo, o que a gente chama de arquitetura de mundo pequeno. O que é uma arquitetura de mundo pequeno? Então, vamos olhar para essas duas arquiteturas aqui separadas, regular e aleatória. Cada pontinho desse aqui, digamos que representa uma região do cérebro. Então, a pergunta aqui é como o cérebro está conectado, como os diferentes elementos do cérebro estão conectados. Essa é a pergunta que a gente poderia fazer e que foi feita. Quando eu quero responder essa pergunta, ele tem 2 extremos. Essa pergunta ela pode ser respondida nos 2 extremos. Ou o cérebro é conectado de forma regular, que é o que vocês estão vendo aqui à esquerda. O que é conectado de forma regular? Todo mundo está conectado de forma regular ao segundo vizinho, como é esse caso aqui, tá vendo? Todo mundo está conectado ao segundo vizinho. Ou ele pode ser totalmente aleatório. Tem um regime que está no meio do caminho, que é o regime que a gente chama de mundo pequeno. Curiosamente, o cérebro exibe características de mundo pequeno. O que é uma característica de mundo pequeno? O que é uma rede de mundo pequeno? A rede mais conhecida de mundo pequeno é essa rede que ficou famosa com o Kevin Bacon, que é essa ideia dos 6 graus de liberdade, 6 degrees of freedom. Qual é a ideia dos 6 graus de liberdade? É o seguinte, se eu pegar a rede de atores hollywoodianos e eu quiser saber qualquer ator de Hollywood, qual é a distância desse ator para o Kevin Bacon, levando em consideração que a distância representa os filmes que esses 2 atores já
estrearam juntos ou à distância, em filmes que esses dois atores estrearam juntos. O que eu estou querendo dizer? Kevin Bacon participou de um determinado filme e tem um outro ator que participou do mesmo filme com o Kevin Bacon. Então, isso significa que o grau de separação entre eles é 0. O grau de separação 1 é o seguinte: tem um terceiro ator que o Kevin Bacon nunca participou de um filme com esse terceiro ator. Mas tem um ator nesse filme do Kevin Bacon que já participou de um filme com esse terceiro ator. Então isso dá um grau de 1. Isso no que diz respeito a amigos, por exemplo. Então, o que é um grau 1 de amigo? O grau 1 é eu conheço o Gabriel e o Gabriel conhece uma outra pessoa que eu não conheço. Isso é grau 1. Eu sou grau 1 com o Gabriel e eu sou grau 2 com esse amigo do Gabriel. O que essa ideia aqui traz é que se o sistema se comporta como uma rede de mundo pequeno, como essa, ele tem uma grande vantagem que é o caminho entre qualquer dois elementos desse mundo é curto. Rapidinho eu chego numa outra pessoa. Imagina aqui, numa rede regular. Para eu conectar esse cara com esse cara, como é que eu consigo chegar nele? Eu tenho que vir para cá, 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 tenho que vir para cá e tenho que vir para cá. Vamos pensar agora nesse cara aqui. Como é que eu conecto? Eu posso vir para cá, para cá, para cá. Conectei, bem mais rápido. Tá certo? Então, a rede de mundo pequeno é uma rede que implica que, em média, todos os elementos dessa rede estão conectados ao máximo, em média, a 7 graus de distância. Então é como se eu dissesse que entre eu e qualquer pessoa do mundo tem no máximo 5 pessoas. Eu consigo ligar o Draulio a qualquer outra pessoa do mundo passando por 5 pessoas. O curioso disso é o seguinte, bom, o que o Draulio está falando aí, ok, tem alguns sistemas que primeiro, tem vantagens você ser uma rede de mundo pequeno? Sim, estou dizendo para vocês que tem. Qual é o tipo de vantagem? Eficiência na propagação de informação é 1. E 2, eu tenho o que a gente chama eu tenho hubs. Então eu tenho regiões aqui que fazem mais de 2... Aqui na rede regular todo mundo faz 2 conexões. Nessa aqui eu tenho algumas regiões da imagem que eu tenho regiões que são hubs, que são importantes para que aquela informação vá rapidamente de um lugar para o outro, mas que eu também posso destruir ele. Se eu destruir, eu tenho maneiras de levar a informação de um lugar para o outro. Nesse caso aqui, se eu destruir esse cara, se eu destruir esses 2 caras, não tem como eu levar a informação desse lado para cá. Acabou. Dançou, negão. Se eu tiver uma rede de mundo pequeno, opa, eu tenho chance. E eu tenho chance gastando pouca energia, porque o aleatório gasta muita energia aleatoriamente. Então a rede de mundo pequeno ela é super eficiente no que diz respeito à transferência de informação. Gente, parece que eu tô me distanciando da tomada de decisão, mas vocês vão ver que já eu chego no argumento central. Existe uma rede, existe uma organização de elementos de uma rede, de cérebro, de internet, de amigos, de atores, enfim, chame rede do que você quiser. Existe uma organização nessa rede existe um tipo de organização dessa rede que parece ser mais eficiente sobre vários aspectos. Por exemplo, transmissão de informação e economia de energia, que são as redes de mundo pequeno. Então, a rede de mundo pequeno, por exemplo, leva a esse tipo de conclusão. Então, nas redes de mundo pequeno, em média, existe 6 graus entre uma pessoa e outra pessoa, entre um nó e o outro nó dessa rede. Se a rede é de mundo pequeno, em média, ela vai apresentar esses 6 graus de separação em média entre elas. Existem sistemas que apresentam, na natureza, que apresentam características de mundo pequeno? Várias. Rede de internet, rede de Facebook, rede de aeroportos, rede de distribuição de energia elétrica. Todas essas redes
rede de vagalume, várias redes genéticas. Quer dizer, você vê como é que um gene está associado a vários outros genes. Curiosamente, tanto redes artificiais inventadas pelo ser humano como redes biologicamente plausíveis apresentam características de mundo pequeno, incluindo o cérebro. Então, hoje em dia, essa perspectiva ela já é trazida para dentro do estudo do cérebro como já uma perspectiva em que eu procuro avaliar pequenas diferenças de propriedades de mundo pequeno entre, por exemplo, grupos de pacientes e pessoas saudáveis. Então, tentar encontrar déficits ou propriedades dessas redes que caracterizem cérebros de diferentes indivíduos que funcionam, a princípio, de maneira ligeiramente diferente. Então, sim, o cérebro apresenta isso. O cérebro apresenta propriedades de mundo pequeno. E aí, com isso, eu fecho o argumento. Então, com isso, a gente volta para a ideia de tomada de decisão. Qual é o meu argumento aqui? Não é o meu argumento, é o argumento, enfim, de neurociências de forma geral. É a possibilidade de que, efetivamente, a ideia de livre-arbítrio seja uma balela. Você acha que você tomou a decisão. Porque quando eu digo eu tomei a decisão, quem garante que você tomou uma decisão? E quem garante que, no fundo, aquilo lá não foi simplesmente a representação de um sistema complexo, que é o que eu estou mostrando. Quer dizer, toda essa minha linha de argumentação que eu fiz foi para chegar nesse slide para dizer para vocês que o cérebro apresenta a arquitetura de mundo complexo. Isso significa dizer que ele apresenta características de um sistema dinâmico. Isso representa dizer que o futuro de um sistema dinâmico, ele é representado, ele é dominado pelo passado do sistema. Não tem ninguém dentro de um sistema dinâmico que diz, agora você vai fazer isso. Se o sistema é dinâmico, como foi o sistema migratório que eu mostrei para vocês, as decisões em cima daquele sistema acontecem pelas regras dinâmicas próprias daquele sistema. Em outras palavras, o futuro do sistema não sofre interferência desse espectador aqui. Então, a lógica é que o futuro desse sistema, por mais que eu ache que fui eu que tomei aquela decisão, no fundo, o futuro do meu sistema ele foi determinado pelo hábito que aquele sistema tinha de reagir àquela situação específica. E o que eu estou falando não é mágico. O que eu estou falando é o que acontece com a gente no nosso dia a dia. Quando a gente percebe que boa parte do meu dia ele é dominado por reações a estímulos que são contextuais. Foi o contexto que fez com que eu tomasse uma determinada decisão. E a ideia do experimento do Libet é trazer esse tipo de argumento, é dizer, olha, tá vendo, gente? Na verdade, o seu cérebro já decidiu o que você ia fazer antes de você dizer que tomou a decisão. Essa é a loucura do experimento do Libet. Essa é a loucura desses readiness potentials, porque a interpretação do readiness potential, uma das possíveis interpretações do readiness potential, é de que o readiness potential ele é a representação desse sistema dinâmico respondendo àquele contexto específico, baseado no hábito de resposta que você tem àquele contexto específico. Como William James falou, a gente é um bundle de hábitos desde a hora que a gente acorda. Então, o que eu estou querendo trazer para vocês, gente, é mais um contraponto do que seria tomada de decisão de forma geral. Então, da nossa perspectiva do que é tomada de decisão. Então, existe esse contraponto da gente imaginar o sistema de tomada de decisão, para concluir a aula, então, o que eu procurei trazer para vocês é a ideia de que, sob vários aspectos,
A gente traz o sistema de tomada de decisão ou de controle cognitivo como tendo um maestro desse sistema de controle de cognição, de controle emocional, que faz com que eu não reaja voluntariamente a estímulos automáticos no ambiente. Então, eu não sinta raiva ali porque não é adequado eu gritar, ou qualquer coisa, eu não quero sentir raiva, se eu sentir raiva, vou brigar com uma pessoa que eu não queria brigar, o que quer que seja. A gente cria esses contextos e a primeira lógica que a gente criou, então, foi eu conscientemente decido o que é melhor para eu fazer nesse momento. Só que a gente vê que essa lógica de explicação ela é super limitada. Se essa lógica de explicação fosse toda a história, eu conseguia explicar o meu sistema cognitivo de maneira determinística, baseado em recompensa, em custo e em probabilidade de sucesso. Quando, no fundo, se a gente for pensar, boa parte das nossas decisões tão longe de seguir esse racional. Eu não estou nem num lado nem no outro. Eu queria só que vocês contemplassem essas duas visões do que a gente chamaria controle cognitivo.